Olá, amigos e amigas do Estadão. Eu sou o Felipe Frazão, estou aqui em Brasília. Nós vamos participar hoje, fazer uma conversa direta, uma conexão com Paris, com o grande João Caminoto. Olá, Caminoto, um grande abraço para você, é um prazer falar contigo. Olá, Felipe, obrigado pelo grande. Estou aqui, é um prazer, é uma honra aí estar conversando com vocês, para a gente aí trocar ideia com essa visão, vamos ver, Brasília e Paris, sobre temas importantes. É isso, a gente hoje vai conversar sobre o tema, o assunto que domina a pauta do mundo todo, desde o dia 7 de outubro, quando Israel foi alvo de ataques terroristas, um massacre sem precedentes desde o Holocausto, os talvez atentados mais ousados que ocorreram, perpetrados pelo Hamas, o grupo terrorista de origem palestina, que domina a faixa de Gaza e que atingiu já esse conflito, já chega a quase 4 mil mortos, houve uma declaração de guerra e isso tem dominado a pauta, inclusive aqui no Brasil, não poderia deixar de ser diferente, com um país que tem comunidade árabe enorme e também de origem judaica. Caminoto, eu queria entender também, e já passando para você um pouco a bola, como é que isso está repercutindo aí na França? Eu sei que a França, assim como o Brasil, que teve a morte de três brasileiros, né? Perdemos três brasileiros nesses ataques e mais três filhos de brasileiros. A França também me parece que houve, se eu não me engano, já, o número de vítimas fatais já chega a cerca de 30, 20 e poucas mortes, eu não lembro o número exato agora, mas me parece que isso repercute bastante aí em Paris, e o país tem dado uma atenção especial para isso. Vejo manifestações constantes do presidente Emmanuel Macron, não é isso? Exatamente. A França foi particularmente atingida, né, um choque, primeiro pelo número de vítimas, como se disse, eu também não tenho certeza, mas passou de 20, e é o país que mais perdeu, obviamente, além de Israel, cidadãos no ataque do Hamas. Além disso, você tem toda uma questão interna da França, de uma forte população, né, de origem de países árabes, né, de religião islâmica, e que vem sendo nas últimas 2 décadas, principalmente, uma forte tensão. A França foi alvo de ataques terroristas também nos últimos 10 anos, muito, muito sérios. Então, tudo isso gera toda uma tensão muito forte no país. Nós tivemos aí, logo no dia seguinte, 2 dias, né, após o ataque do Hamas, nós tivemos um professor assassinado numa escola no interior aqui da França, provavelmente, ainda não está totalmente o suspeito, por motivos também ligados ao terrorismo, embora teria sido um ataque isolado, mais motivado por uma questão religiosa. Então, você tem essa tensão enorme. O presidente Macron, desde o início, manifestou seu apoio a Israel de uma maneira muito contundente, mas, ao mesmo tempo, buscando uma solução. Agora, essa prioridade de se buscar uma solução para a crise humanitária que estamos vendo lá na região. E há, obviamente, né, Frazão, toda uma preocupação com as consequências desse conflito, porque ele abriu possibilidades que a gente não consegue imaginar agora, de crise regional, crise econômica. Os mercados já estão sendo afetados. Estamos vendo aí episódios lamentáveis de antissemitismo, né? Inclusive no Brasil, nas redes sociais, o papel das redes sociais. Então, nós temos aí uma situação, o mundo, desde o dia 8 de outubro, mudou muito para pior. Temos 2 guerras na Europa, né? Quer dizer, 2 guerras, uma na Europa e outra no Oriente Médio, em curso, guerras de difícil solução. Eu queria, aliás, trazer para você um pouco do que eu ouvi ontem aqui, para quem está acompanhando aqui nossa conversa. Na quarta-feira, em Brasília, houve uma longa manifestação da nossa diplomacia, por meio do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E ele falou para os senadores sobre o risco de transbordamento desse conflito. Eles falam, né, desse conflito ele se estender, se propagar para outros países, sobretudo o mais imediato seria o Líbano, né? Já está havendo conflito, inclusive
entre Israel e o Hezbollah. Morreu um jornalista da Reuters, né, um cinegrafista da Reuters, é importante a gente trazer isso, que estava lá na Exato. fronteira, cobrindo justamente esse conflito, que já é algo adicional, né, além do cenário Hamas-Israel, e agora o ministro falou aqui muito claramente que acha que essa guerra será longa, Caminuto, acha que essa guerra pode ter reflexos terríveis, ele usou essa palavra, por causa das comunidades que estão nas diásporas, né, que envolvem os dois lados pelo mundo, e a gente já está vendo, inclusive, manifestações em embaixadas Exato. de Israel e dos Estados Unidos. Então, você está corretíssimo, Felipe. Eu acho que o ministro também está correto nessa preocupação, porque nós estamos vendo aí, além da questão em si, né, ali centrada na faixa de Gaza, você tem todos os países árabes no entorno, alguns até que tinham, pelo menos até agora, uma relação amistosa com Israel, mas eles estão sendo pressionados internamente por suas populações para se posicionarem de uma maneira mais incisiva contra Israel nesse caso. E temos o Irã ali, né, também com essa relação com o Hezbollah, cujo papel nisso tudo que está acontecendo a gente ainda não tem uma clareza muito grande. E, além disso, tem as grandes potências, a Rússia fazendo um jogo, né, tentando até ser mediador, o que é uma ironia, para não dizer um absurdo, um país que invadiu a Ucrânia e cometeu também crimes de guerra na Ucrânia, tentando mediar de uma maneira, vamos dizer, solene esse conflito. Lá E a nas Nações China... Unidas, né? Com Putin fazendo a diplomacia presidencial e nas Nações Exato. Unidas, inclusive, mas acabou sendo Exato. rejeitado, né? Exatamente, exatamente. Fez um périplo aí de contatos com vários países do Oriente Médio. Visitou a China também, essa visita já estava programada, mas o tema do Oriente Médio foi também abordado. A China está um pouco mais cautelosa, e nos Estados Unidos também, porque nós estamos aí, tem o papel dos Estados Unidos nessa questão do Oriente Médio, também tem a questão da política interna dos Estados Unidos. Nós temos eleição ano que vem, né? E o papel dos Estados Unidos nisso, vai haver um esmorecimento em relação ao apoio americano à Ucrânia, ou dos países da OTAN, a Ucrânia, que tiveram um apoio maior a Israel. É uma série de temas muito interrelacionados e muito complicados. E tem também, né, Felipe? Eu fico Felipe Frazão, vou chamar de Frazão. Eu acho que tem essa questão também do desafio para a imprensa, né? Cobrir Sim. guerra sempre foi um desafio histórico, né? Da questão, a frase muito usada, né, que a primeira vítima numa guerra é a verdade. É verdade, é isso mesmo, porque os países usam, obviamente, de todos os seus aparatos de informação para vender o seu peixe. Nós estamos vendo essa questão do hospital, né, que Exato. é esse desastre que ninguém sabe, apesar de várias, ainda não está Versões, né? claro, São ninguém versões está, também. exatamente, não está claro quem foi, não está claro quantas pessoas morreram, de fato, muitas morreram, mas no início falaram em 1.000 pessoas, depois foi para 500, depois foi para 700, enfim, qualquer morte é lamentável, né? Então, para os jornalistas e com as redes sociais infestadas de fake news, né? Infestadas de discursos de ódio, de antissemitismo, discurso contra os muçulmanos, enfim, é um desafio enorme para a gente a cobertura desse conflito num tema tão quente e onde é tão polarizado, né? Por isso que a gente tem que lamentar quem tenta explorar essa questão da guerra de uma maneira oportunista, né? Isso é lamentável, lamentável. Queria te trazer, você tocou em 3 pontos aqui que eu queria fazer um bate-papo com você, trocar rapidamente, que eu acho que são definidores aqui do que está acontecendo agora. Primeiro, a eleição americana. A gente viu o Brasil o Brasil estava
está presidindo, nesse mês de outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e apresentou um projeto de resolução com alguns pontos, condenando os ataques terroristas do Hamas, usando essas palavras, pedindo para que houvesse uma pausa para fins humanitários, para que chegasse assistência humanitária em Gaza, a libertação imediata dos reféns que o Hamas fez, quase 200 reféns, segundo os dados de Israel, né, de pessoas desaparecidas que eles consideram que foram feitas reféns, inclusive crianças. Tudo isso estava naquela resolução. Os Estados Unidos vetaram sozinhos. Importante, os Estados Unidos vetaram, e eu conversei com diplomatas ontem que achavam que essa posição muito frágil dos Estados Unidos, que eles ficaram muito expostos por isso. A gente que acha aqui no Brasil, Caminoto, que isso aí foi uma decisão para privilegiar a diplomacia do Biden, para dar protagonismo a ele, com já o peso das eleições internas americanas. Você falou sobre isso, eu queria te ouvir se você entende que há também um pouco dessa pressão interna sobre o Biden, sobre o que ele vai fazer, e para que ele saia como mediador e não uma resolução do Brasil multilateral, né, que o Brasil construiu com outros países e que não teve objeção, por exemplo, da Rússia, que foi uma conquista diplomática ali na negociação, mas que tinha o apoio da China. Tinha lá o apoio da China e da França. Teve o apoio da França, inclusive, né? O Macron tuitou falando do apoio. Eu acho que, em parte, Frazão, é isso. É realmente o protagonismo, né? O Biden assumir essa negociação, a visita dele nesta quarta-feira a Israel faz parte dessa equação, mas a decisão, a rejeição americana não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa, porque a posição dos Estados Unidos em relação ao apoio a Israel é quase que incondicional. E para os Estados Unidos, a não inclusão do direito de autodefesa de Israel abriria, isso na avaliação da Casa Branca, né, a porta para várias interpretações, inclusive para Israel não poder atacar a faixa de Gaza, invadir, etc, etc. Então, não surpreendeu, houve um desgaste, obviamente, para os Estados Unidos, mas eu acho que dentro do equilíbrio ali de opções que a Casa Branca se viu e a questão geopolítica do apoio a Israel e também da política interna, eu acho que foi bem claro que eles decidiram arcar com esse custo, vamos dizer, política internacional, né? E manter uma posição muito dura em relação à guerra. Agora, ao mesmo tempo, o Biden conseguiu, vamos dizer assim, uma pequena vitória com a abertura, né, de um canal humanitário, a passagem de, aparentemente, por enquanto, vão passar 20 caminhões com alimentos, água, né, e roupas, medicamentos, mas mesmo assim isso ainda é muito pouco diante da crise que a gente tem. A grande questão também, né, o que vai acontecer? Israel vai invadir, aparentemente vai invadir. E o que vai vir depois? Essa é a questão que todo mundo fala. Qual a solução para a região? Não adianta só invadir, vai exterminar o Hamas? Ninguém sabe se vai conseguir exterminar o Hamas. Se exterminar o Hamas, pode surgir outro grupo, e existem outros grupos. Já outros mais radicais ainda. Exato, e pode até criar mais grupos radicais. Agora, o que vai acontecer para essa... Foi isso, eu acho que o Biden também levou ontem ao Netanyahu, né, na quinta-feira, na quarta-feira, essa mensagem de que precisa ter um plano muito consistente de o que vai acontecer na região. Fala-se que um dos objetivos de Israel é criar uma buffer zone, né, da faixa com Israel, ou seja, uma faixa territorial que inabitada, né, que seria uma espécie de proteção ao território israelense. Mas, enfim, não há solução fácil e não há solução factível nesse momento, essa é a verdade. E você falou também do ataque, o suposto ataque, o bombardeio, as mortes, né? Aquela explosão, ao que tudo indica, o hospital, a área do hospital onde havia pessoas abrigadas, refugiadas ali em Gaza, de Hospital Batista, foi atingida por um artefato que não se sabe ainda bem, há uma disputa de versões, mas que isso, para mim, pareceu definidor aí
dos últimos dias, pelo menos o episódio mais dramático da guerra, porque comoveu muita gente, mobilizou muita gente, inclusive, a sair às ruas, e se tornou um grande desafio para a imprensa, né? Para a imprensa como um todo, Enorme, a imprensa enorme. profissional que está fazendo o seu trabalho, mas que está errando também, às vezes embarca e depois tem que se desculpar. Eu já vi problemas, cobranças na cobertura da imprensa internacional como um todo, que está lá na CNN, a CNN se desculpando por citar informações divulgadas pelo gabinete do Netanyahu, que depois não se confirmaram, em relação a números de bebês que teriam sido degolados. Eles depois A disseram que não, BBC afastou né? jornalistas que A se BBC também, manifestaram pró-Hamas, de uma maneira. Tivemos aí o afastamento do da da EBC aqui no EBC, Brasil, né, o que Hélio Toy, também verdade. retuitou né, fez um retweet totalmente irresponsável, né, em relação ao conflito. Enfim, é um enorme desafio, Frazão. E você falou bem, esse evento, essa terrível tragédia no hospital, o mesmo que venha se provar de uma maneira muito consistente, o que eu acho difícil, tá? Que foi um ataque feito, como Israel alega, e também como o Biden indica, né? Feito por que veio da própria Palestina, né? Da Uhum. Síria do Jihad. Mesmo, o estrago está feito junto à opinião pública Sim, árabe, né? Está feito. Para hoje, agora qualquer interpretação ou diagnóstico do que aconteceu é visto como uma manipulação e o que é fica são verdade. as imagens, a tragédia. E isso é muito complicado, isso deixa uma marca muito forte e uma revolta muito grande em populações que já estão revoltadas. É verdade. Chocante, inclusive, a coletiva de imprensa que eles fizeram lá, Caminoto, com os corpos ao redor, né? Os médicos falando Chocante. com os corpos, uma imagem impressionante, nunca tinha havido nada, Nós visto nada estamos parecido. vendo desde o dia 8 aí, cenas terríveis, né? A barbárie que o Hamas cometeu em Israel, atos, não dá nem para descrever, né? No sentido de barbárie, de execuções, de estupros, de raptos, uma coisa assim absurda, inclusive principalmente de pessoas inocentes, né? Não se deu no campo Sim, de batalha, de civis. E aí nós estamos vendo também todo esse conflito massacre, que, né? obviamente, é É um massacre, massacre, né? e Massacre. o terror, né? O terror que de maneira alguma pode ser relativizado, atenuado ou justificado, né? E aí nós estamos vendo a resposta de Israel também muito agressiva, causando muitas mortes, já milhares de mortes na Palestina, né? E a grande questão agora e eu acho isso que o presidente americano e inclusive o primeiro-ministro britânico também está nessa quinta-feira em Israel. A mensagem é para se seguir as regras, né? As regras, mesmo a guerra tem suas regras, né? Internacionais e haver se tentar ter uma frieza diante de uma reação que pode se mostrar desmedida e também pode se mostrar um crime de guerra. É isso, gente. A gente vai, já não dá mais tempo para mais nada. A gente já ocupou muito aqui a atenção de todo mundo. Caminhoto, foi um prazer conversar com você. E a gente volta semana que vem. Claro Semana que que vem esse estamos assunto aqui. vai estar na nossa conversa também. Até lá, não temos, infelizmente, perspectiva de que as coisas estejam solucionadas, mas também falaremos sobre as eleições na Argentina, que estão marcadas para o próximo domingo, dia 22 de outubro. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, Caminuto. Tchau, Frazão. Muito obrigado. Até semana que vem.